Vai. Então, eu queria fazer um parênteses aqui, porque a Jussara deve ter acompanhado, desde que o Ciro fez uma denúncia, enorme denúncia, de que haveria um escândalo de corrupção com os precatórios. Isso ganhou uma vida própria nas redes. Foram aparecendo outras pessoas questionando a fala do Ciro e algumas corroborando, né? E apontando, sim, de que haveriam ali motivos, né, para que o governo fizesse uma super investigação, porque essa informação poderia ter vazado e criado todo um mercado paralelo, ou mercado secundário, como se fala no sistema financeiro, de compra e venda de precatórios, Sinara. E eu, então, fui conversar com algumas pessoas aí ligadas à economia, ao Ministério da Fazenda, a vários segmentos aí, para tentar entender, e todas me garantiram o seguinte, que não, por vários motivos, né, isto é uma bobagem. Vou falar bem claramente. Por quê? Todo o mercado secundário de precatórios existe nos planos municipal e estadual. O governo federal sempre pagou os precatórios com regularidade. O único ano que ele não pagou foi 2022. O único ano, com o Bolsonaro no poder. E pasmem, né? Porque o Bolsonaro aprovou em 2021 uma PEC, junto com Lira, com seus ministros, com todo o Centrão, chamada, acho que alguns chamavam de PEC do bem, né? Que era reservar dinheiro do que deveriam ser pagos aos precatórios para poder pagar o auxílio emergencial e outros auxílios. Na verdade, é uma PEC eleitoral. Vejam, Sinara e Dri, sabem quem votou no primeiro turno a favor dessa PEC? A bancada inteira do PDT. A bancada inteira do PDT. Muito bom. Né? Que aprovou a PEC no primeiro turno. E depois, no segundo, ela recuou, né, para não pagar os precatórios. A PEC do calote, vamos chamar assim. Recuou, mas aí o governo já tinha montado sua base suficiente para votar no segundo turno. Sem os votos da bancada do PDT, do Ciro Gomes, partido do Ciro, essa PEC do calote dos precatórios, pela primeira vez na história do Brasil, desde que existem precatórios via federal, não teria sido paga e não teria tido nenhum problema. Aí vem a gente, não, mas, porra, o governo Lula, vamos ver um escândalo, porque quando ele paga os precatórios, os bancos estavam negociando. Alto lá. É preciso. Primeiro, no jornalismo tem uma regra, como diria o Arnaldo, a regra é clara. Denúncias precisam de provas. Você não pode falar, tem um banco, tem uma pessoinha, tem um ministro. Tem que mostrar, o banco é esse, entrou tanto, saiu tanto, vocês ficou devendo tanto, cresceu em tanto o seu capital. É possível que tenha algum banco se favorecido, mas é preciso também que quem esteja denunciando diga exatamente qual é. O Banco Central desmentiu, né, Rovai? Não, o Banco Central desmentiu, mas eu não estou nem porque a polêmica se criou, até depois aumentou, com uma fala do nosso colega Eduardo Moreira, aqui, para deixar bem claro, né? Onde vendo o pessoal falando aqui. Ele descredencia o Banco Central. E eu fui apurar, porque eu confio nele, gosto. Mas, assim, não tem o banco, ele não apresenta que banco é.
Que banco que cresceu? Que banco? Jornalismo. Tem uma regra que é fundamental. Ela cravada na pedra, essa regra. Precisa mostrar uma acusação, você não precisa entregar as fontes, mas você precisa dizer de quem está falando. Né? Porque é muito grave isso. É gravíssimo. Isso coloca em suspeição o governo, o ministro Haddad e o presidente Lula, e vários outros ministros. Estão sob suspeição a partir desse tipo de afirmação. Esse tipo de afirmação, e é por isso que eu fui atrás no final, perdi meu final de semana fazendo isso. Falei, bom, tem uma denúncia aqui gravíssima. Mas alto lá, não existia esse mercado secundário, Sinara e Dri. Então, o Haddad, eu fui lá buscar em julho, agosto, o Haddad disse, nós vamos pagar, porque nós não vamos deixar para o próximo presidente essa dívida. Então, o Lula não é de deixar dívida para o próximo presidente, como a gente recebeu. Vamos lembrar que o dinheiro desses precatórios foi usado, sabe para quê, Sinara? Para dar dinheiro para taxista, para dar dinheiro para caminhoneiro, para comprar a eleição. Então, e ele não foi pago para as pessoas, o precatório, e foi dado para esse tipo de ação, para ganhar dinheiro. Bom, para explicar, que eu sei que é árido o tema e é difícil de entender, você só vende o precatório no mercado secundário por deságio grande se você acha que não vai receber, entendeu, Sinara e Dri? Fala assim, ó, não sei, acho que eu não vou receber nunca isso daí. Vou vender para banco, vou vender para escritório de advocacia, vou vender para tudo, para todo esse tipo de gente. Se o ministro falou que ia pagar, acaba com essa possibilidade de você achar que não vai receber. Se você tem certeza que vai receber uma garantia do ministro, se você for vender para banco, se você for vender para advogado, você vai vender com deságio menor. Então, o governo, ao contrário, impediu o crescimento do mercado paralelo, desse mercado secundário. E quando veio, pagou. Teve gente que ganhou muito dinheiro com isso. Apresentem os nomes. Não lancem suspeita sem... Não coloquem em maus lençóis pessoas sérias com denúncias sem dados objetivos. Que o Ciro fez isso, a gente já sabe o que o Ciro virou. Mas isso é muito grave. Isso é muito grave. E eu confio que as pessoas, espero que ouvissem, conversem um pouco mais sobre o histórico dos precatórios no governo federal. Quantas vezes o governo federal criou mercado secundário de precatórios? Isso tem em municípios e estados. Se o Haddad falou que ia pagar, acabou a história, gente. Então, vamos... eu vi o Felipe Neto reverberando isso. Felipe, você está enganado. Mentira, já chegou nele isso. E você sabe o que é pior, Idri? É que esse tipo de fake news alimenta, municia o bolsonarismo. Daqui a pouco esse pessoal todo vai estar nas redes bolsonaristas. Exatamente. Isso é para alimentar o bolsonarismo. Isso que me choca. Porque você vai criando, vai corroendo a credibilidade do governo e já transformando o governo num grande espaço de corrupção. Se eu falo que um banco saiu de 20 milhões de capital para 2 bilhões, eu tenho que falar qual é o banco. Porque tem que ter investigação nisso. Não pode ser assim. Isso aí, senão, é só leviandade.